Boa tarde, pessoal. A gente vai começar a mesa chamada Subjetividade constituída nas relações com a Terra. E primeiro eu queria falar só rapidinho, que eu fiquei pensando, né, enquanto eu estava aí, que quando... Está baixa a voz? Está baixa? Que quando a gente pensou esse seminário, né, e pensou os desafios que a psicologia tem para contribuir com as questões da Terra no Brasil, a gente pensou, em primeiro lugar, em começar um diálogo, né, com outros setores da sociedade e outros territórios do saber, né? Então a gente está chamando antropólogos, geógrafos, né, sociólogos e os movimentos sociais. E enquanto eu estava escutando o Lincoln, né, Lyndon, falar daquele estranhamento da rodoviária nova, né, eu me identifiquei muito, porque eu acho que a gente, como psicólogos, a gente está se abrindo para esse diálogo, né, e a gente está, eu pelo menos, né, estou sentindo uma coisa meio sem chão, né. A gente também tem nossas fronteiras, né, cada grupo desses que está aqui é uma tribo, é um jeito de pensar, é um jeito de ocupar o espaço, né, é um jeito de viver. Então, eu acho que aqui agora, o desafio principal é esse, de poder se abrir para conhecer o território do outro, né, pensando o território como uma coisa muito ampla, né, que é onde se vive, como se pensa, como se foi criado, né, na família que teve, na cidade que teve. Então, eu sinto um certo frio na barriga, assim, né, que na verdade, a desterritorialização, ela é ruim em alguns momentos, como as pessoas já abordaram aqui, né, mas ela é muito boa também, porque é o espaço do encontro, né, da troca, da criação. Então, essa mesa, ela tem também esse propósito, né, dentro do seminário, que é a gente se abrir para conhecer a realidade dessas pessoas que estão aqui, né, e a gente poder dialogar com elas, com esse friozinho na barriga de realmente se abrir para conhecer o outro, né, a diversidade que a gente fala muito, mas não é fácil de fazer, porque pressupõe você abrir mão, né, de verdades que você pensava ter. Estou me torta aqui. Então, eu queria apresentar as pessoas da mesa, né, que vieram hoje contar sua experiência de vida para nós, né. Então, ali na ponta é a dona Digé, é a Maria de Jesus, ela é do Maranhão, de uma cidade que chama São Luís Gonzaga, é de uma comunidade quilombola chamada Monte Alegre, faz parte do movimento das quebradeiras de coco e da ASEMA, Associação em Áreas de Assentamento do Maranhão. O Danilo, ali da outra ponta, é o Danilo da Conceição, ele é de Alcântara, do Maranhão, é do movimento dos atingidos pela Base Espacial de Alcântara, e é morador também da comunidade quilombola. A Joênia, aqui do meu lado, é Joênia Wapichana, é advogada do Conselho Indigenista de Roraima, indígena de Roraima, é a primeira advogada mulher indígena do Brasil e faz parte dessa organização de indígena, que é uma das mais ativas daqui. A Rosa, com a camiseta vermelha, é moradora do assentamento Carlos Lamarca, do MST, da cidade de Sarapuí, do estado de São Paulo, e é integrante do grupo de teatro que vocês vão assistir hoje à noite. A Deuselina Francisco Maia de Souza é da comunidade Calunga de Cavalcante, de Goiás, e é presidente da Associação dos Calunga. E como a gente está se abrindo, né, para conhecer essas culturas, esses modos de viver, a gente queria apresentar também a Marciliana Macuxi. Ela é da comunidade, ela já vai entrar, é uma surpresa para vocês.
É da comunidade indígena Cumanã, da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Ela é pajé na sua região e ela vai mostrar para a gente a defumação maruai. Maruai é um pajé na crença indígena, é uma resina extraída de uma árvore na Amazônia, que os povos indígenas utilizam na defumação para espantar os espíritos maus e chamar os espíritos bons. Enquanto ela estiver fazendo a defumação, a gente vai ouvir um canto, o Apichana. E a ideia nossa é que essa defumação ajude a gente a abrir o nosso espírito, né? Ajuda a trazer bons fluidos para esse encontro desse momento. Então, pode entrar. Murupiana, shum toftola, ana picat toftola, ana picat satola, mampapa. Murineia, nós catamos estamos no Morongões, Nangão, governo da mão, federal, Tabutomani, Catonecu, Murunduquia, Netope, Anaptoze, Dana Comandobe, Comanungu, Macui, Murineia, Ui, Jazururu. Morongões da Cruz, Puruzá, Ana Picat Sotolenim, Mungri governo Lula, Mario Picat Cu, Purupia Comando B, Ana Picat Seyamã, Anaptabu, Anaptapunek Seyamã, Morini Satuya, Mãe Maria, Jesus Cristo, Dezebushima, Satuya Sururu. Agora que eu tenho medo de descer. Chegou, isso já está esquentando tudo aqui, ó. Quente, 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 quente. Força na mão na pé! Chegou! Chegou! Meu amor com comando B, na preta. Ana pica só todo mundo. Amor com Zá. Ana picat saman, tari o Brasil na pona, ana tu chave da mão, picat salan com a menina, murua ignorante que, macuia macu, ana chumtado toda, mori nem serem gambal com, murmuram com a cruz. Também eu quero cantar um canto, mesmo jeito que eu estava falando, no Maruai, né, porque a defumação não está esquentando, está muito esquentando, está muito quente, está pequena a panelinha, então não deu de a gente fazer, mas é só para dizer, né, que eu estava falando de tudo, porque aqui em Brasília foi nosso centro, que nós apoiou muito na nossa causa, no nosso problema, né? Por isso que eu estava falando que Deus é grande, a Nossa Senhora, Jesus Cristo, tudo ajudou esse povo aqui a entender como governo, né? Tem dado muito apoio a nós, principalmente aqui no distrito, né? No governo do Lula, a gente agradece muito a Deus, esse homem que Deus deu para ouvir o clamor do povo índio, pobre. Então eu canto um canto de novo, novamente, pedindo essa graça também, essa força. Uda, tabuai, purimasuru, tabuai. Uda, tabuai, purimasuru, tabuai. Uda, tabuai, purimasuru, tabuai. Uda, tabuai, purimasuru, tabuai.
macoina mãe, é por masruru tabu mãe. Ele na mãe macoina mãe, é por masruru tabu mãe. Uda tabu mãe, é por masruru tabu mãe. Só isso mesmo. Então, muito obrigado, né? A gente gostaria de cantar muitos cantos que a gente tem, mas a gente viemos assim como correndo, né? Para até voltar hoje, ainda, porque tem reunião com a doutora Joênia também, lá em Roraima. Mas muito obrigado pela essa oportunidade, né? Nunca pensei de vir para cá para conhecer um pouco assim de vista que como é que eu quero dizer, esse estado, não, essa capital tão bonito, grande, né? Eles têm dado muito apoio a nós. Enquanto vocês nunca conheceram o povo indígena, né? E a gente vinha de lá correndo, os tuxavas, os coordenadores, né, para falar sobre a nossa terra, porque a nossa terra é muito importante. E ninguém acredita o que acontece, né, com nós, pobres lá, ninguém está vendo. Então, muitas pessoas que têm dado apoio também, a gente agradece muito, mas muito obrigado. Fico muito contente por estar aqui. Pessoal, eu vou explicar como é que vai funcionar, né? As pessoas, elas vão falar aqui, a gente vai ficar aqui até às 4 horas. Aí às 4, e não vai ter debate, é só a fala deles. Aí às 4 horas a gente vai sair, cada um deles vai para uma sala, que eu vou falar no final qual é, e daí vocês escolhem com quem vocês querem ir para aprofundar a conversa, tá bom? Então a gente vai começar com a Joênia. Caiman Pugare. O Caiman. Eu estou dando boa tarde para todos e a todas. Eu sou Apitiana, Dona Marciliana é Macuxi, então nós somos povos diferentes do estado de Roraima. Para quem não conhece Roraima, Roraima é fronteira com a Venezuela e a Guiana, faz parte da Amazônia brasileira, é um estado que tem uma população de 350 mil habitantes. Nós, indígenas, estimamos que somos cerca de 60 mil, que habitam em terras indígenas, são em torno de 40 mil. Eu estava até comentando que alguns 100 anos atrás, né, os Macuxi e os Apitianas, eles guerreavam muito, e tudo cultural, né? Então, hoje, a gente teve que se unir e esquecer, digamos assim, as rivalidades entre povos, porque nós estávamos perdendo as terras. Roraima, aos últimos anos, ele tem sido manchete de jornais. Não sei se vocês têm acompanhado a situação de conflito em relação à disputa de terras indígenas, que é um tema que vocês estão tratando hoje aqui nesse congresso, né? A terra, ela não é simplesmente um local de moradia, mas ela representa toda a questão da vida, da cultura, do meio ambiente, de toda uma forma de crença. Por exemplo, nós ouvimos aqui hoje a cerimônia Maruai, né? Tanto nos povos Macuxi, mas os Apixanas, nós continuamos crendo. Isso talvez diferencia um pouquinho das pessoas que convivem no mundo urbano, né? E talvez não compreende o que significa e a importância desse ritual. Durante muitos anos, esses rituais foram colonizados de forma muito violenta, principalmente ali, que foi a última fronteira a ser colonizada. E algumas terras indígenas, por exemplo, dos Apitianas, foram demarcadas em forma de ilhas, né, onde foram deixados seus rios, onde foram deixadas suas matas, fora de áreas demarcadas, né. E com essa experiência negativa dos povos indígenas, foi que fez que os povos no estado de Roraima tivesse consciência do seu direito e passasse a reivindicar a melhoria, né?
E isso pode ser exemplo, a conquista última de uma das maiores terras, digamos assim, eu não falo nem em tamanho, mas eu falo em questão de importância, de consolidação, que foi a homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol. E essa é a minha experiência como indígena, como advogada, né? E como mulher, principalmente. Eu creio que essa condição de trabalho, de movimento social, de levar a palavra, ser uma interlocutora, digamos assim, de vários povos que não tiveram oportunidade de ir numa faculdade como eu tive, mas essa é a minha experiência de vida que eu trago. Para defender direitos indígenas não tem sido nada fácil, principalmente porque as interpretações, a discriminação, o preconceito, a intolerância, aqui no Brasil mesmo, é muito grande, né? A gente enfrenta isso no dia a dia, por exemplo, em relação à atuação, até mesmo as diferenças culturais e a própria negação de identidade, né? Para vocês terem ideia, durante muitos anos, para conquistar a terra, e até hoje mesmo nós ainda vimos discurso, que em Roraima não existem índios. Sabe por quê? Por que essa afirmação? Porque não se tem a consciência que a identidade indígena ela não vem apenas marcada com aquela imagem exótica do bom selvagem, que ficaria apenas pintado com cocá e umas peninhas. Mas os indígenas hoje, como outras culturas também, ela passa por uma fase de mudança, né? E os indígenas de hoje são diferentes dos indígenas de 100 anos atrás, né? Hoje nós temos profissionais indígenas, como eu estou aqui, né? Indígenas que utilizam celular, laptop, se organizam em associações indígenas. Nós trabalhamos em ONGs também, como associação. E são tudo estratégia, são ferramentas, eu estava até comentando hoje na hora do almoço, eu não lembro para quem, mas isso são ferramentas para defesa própria da comunidade, defesa de direito e defesa também de uma coletividade que tem da própria terra maior. E não significa que é perca de cultura, viu? Ela não significa perca da identidade. Ela veio, sim, como instrumento de fortalecimento da identidade, da cultura, dos direitos, e principalmente da terra, que é o ponto central de todos esses direitos, né? A minha experiência como advogada tem sido dura, porque nós encontramos várias barreiras no judiciário, existe muito ainda a interpretação diversa do que é esse direito territorial, principalmente lá no estado de Roraima, tem pessoas aqui que sabem, né, que é muito difícil, onde se é negado a origem do próprio indígena, mas também é negado direitos territoriais, principalmente quando se trata em faixa de fronteira, principalmente quando se trata de uma organização bastante forte, como o Conselho Indígena de Roraima, que tem conseguido mobilizar articulações nacionais e apoio da comunidade internacional também, e que muitas vezes é visto como uma ameaça à própria soberania nacional. Então, tudo isso nós enfrentamos também a nível de judiciário, a nível de defesas judiciais, e eu estou contando mais um pouquinho sobre a questão como própria militante, né? E também é muito difícil porque os advogados indígenas são muito pouco no Brasil, né? Nós temos apenas, em média, 20 advogados em todo o Brasil. Poucos têm a oportunidade de atuar realmente nas suas áreas, né? Nós temos contado muito com a articulação de vários profissionais na defesa da questão da terra. Nós hoje sabemos que, para se demarcar uma terra indígena, é preciso uma série de profissionais que possam analisar uma necessidade de habitação. Por exemplo, para identificar uma terra, compõe um grupo de identificação, antropólogos, biólogos, sociólogos, economistas, juristas, né? Então, nós precisamos dessa mega compreensão de que é essa terra indígena, que não é só simplesmente, como eu iniciei, apenas o local de casa onde se encontra, mas existe toda
um entendimento em relação à natureza, em relação às crenças, em relação à sua cultura. E eu acho muito importante que vocês tenham escolhido um tema tão importante como esse, questão da terra, porque eu estou ouvindo agora de um seminário que está discutindo a questão ambiental na Amazônia, e nós temos uns dados bastante impressionantes, né, quando se fala na questão de sobrevivência dos próprios recursos naturais hoje existentes. E todo mundo está de olho na Amazônia, e todo mundo acha assim, que é só responsabilidade do Brasil, mas nós temos que pensar numa visão bem mais ampla, que é a questão da responsabilidade compartilhada. Né? Isso também tem que ser aqui dentro do próprio Brasil, do próprio país, né? Entre próprias profissões. Né? Quando a terra indígena, ela não é propriedade, até no momento, não é reconhecida como propriedade dos indígenas, dos povos indígenas, como deveria ser, né? Há 1.500 anos atrás, no ano que iniciou a colonização do Brasil, os indígenas eram verdadeiros donos das terras, né? E 7 milhões de indígenas são os dados históricos dos historiadores que apontam que naquela época existia. E hoje, de 7 milhões, meramente são 400 mil. E eram 1.000 povos, imagina, 1.000 povos de diferente cultura, o Wapitiana, Macuxi e vários. Hoje, apenas 220. Então, é alarmante. As línguas, que eram em torno quase de 1.000 também, hoje são só apenas 180 línguas. Então, é um patrimônio diverso, né? E a terra, ela foi, com a colonização, com as invasões, ela foi meio do que a perca da terra, a consequência de toda essa perca dessa diversidade. Né? Então, eu também acho que vocês, né, estão fazendo bem, porque dá esse entendimento de responsabilidade compartilhada também para a questão da defesa das terras. Né? As terras indígenas são públicas, né? Elas dão uma expectativa maior para que crianças, por exemplo, que a nossa futura geração, elas possam conhecer ainda essa cultura toda. Né? Então, acho que tem um tempo ainda, eu estou meio preocupada com o tempo. Né? Eu trouxe uma exposição para apresentar, mas eu estava muito preocupada com o tempo. Né? Eu queria ter abordado um pouquinho dessa questão do direito da terra. Hoje o movimento indígena, ele tem suas prioridades, né? Mas em relação à regularização dessas terras. Né? Nós temos uma legislação muito bonita, que é a Constituição Federal, que ela regula o reconhecimento de terras indígenas. A Constituição de 88, ela deu um salto bastante significativo em relação à legislação anterior, porque ela reconheceu um dos direitos que eu sempre tenho defendido, que é a questão do direito originário, que é justamente de reconhecer o indígena como senhor e verdadeiro dono da terra. Né? Ela reconheceu a inalienabilidade, a indisponibilidade, a imprescritibilidade das próprias terras indígenas. Ela reconheceu a questão que terras tradicionais indígenas, elas têm que ser identificadas conforme a necessidade das próprias comunidades indígenas, sua questão ambiental, sociocultural, econômica, e por isso que ela deu um avanço em termos de legislação. Regulamentando essa Constituição, nós temos um decreto, que é o decreto 1775 de 96. Ele foi que está em vigência ainda até hoje. Né? Nós temos uma série de terras indígenas ainda que ainda estão para ser regularizada. Né? E regularizar essa terra não significa simplesmente assinar decreto de homologação, registrar, mas também deixar ela livre de esbulho, de invasões, de turbação. Hoje a Raposa Serra do Sol, que foi um caso bastante emblemático aqui no Brasil, porque Raposa, ela iniciou, para vocês terem uma ideia, um processo de regularização em 1977, e somente em 2005 se concluiu os atos administrativos. Mas a situação não está boa ainda. Né? Não acabou ainda a história da Raposa Serra do Sol. O que nós estamos vivenciando hoje é uma verdadeira, uma verdadeira disputa ainda, porque
as pessoas que estavam dentro da Raposa da Serra do Sol não querem sair. As que querem sair são incentivadas a não deixar com uma expectativa de reversão ainda desse reconhecimento, né? Então, nós estamos passando por essa fase hoje, né? A FUNAI ainda está terminando, depois de um ano ainda de decreto, ainda não se terminou totalmente o levantamento das benfeitorias. Pessoas que tenham causado os danos ambientais, sociais, ainda permanecem causando os mesmos danos. E a situação ainda se proleta por alguns tempos, né? Então, ainda continua ainda, a qualquer momento a gente teme por novas reações violentas contra as comunidades, como teve no último ano, quando os povos indígenas da Raposa da Serra do Sol resolveram comemorar um ano de reconhecimento de suas terras. Grupo de pessoas que economicamente forte no estado de Roraima se organizaram e queimaram uma escola indígena, a única escola que foi fruto de iniciativa dos próprios alunos do próprio estado, que incentivam as comunidades a produzirem, a se manterem com autossustentação. Então, por um ato de covardia, para querer amedrontar e até mesmo tentar uma reação, foram numa madrugada e botaram fogo numa escola. Então, hoje nós estamos recuperando essa escola, né? Como sempre os alunos têm colocado, foram bastante fortes em resistir, e é da região lá da Dona Marciliana, né? Essa escola que foi destruída. Eu não sei, eu acho que ela estava até lá naquele momento, né? Mas eles queimaram um prédio, queimaram toda uma estrutura, mas eles não conseguiram apagar a garra que os indígenas têm e a resistência que vem continuando a ter, né? Então, nossa prioridade hoje no Brasil, no movimento indígena, é concluir o reconhecimento dessas terras, regularizar essa situação, mas também ter medidas efetivas para que essa proteção às comunidades indígenas tenham efeitos, não apenas meros discursos, mas nós queremos ações. Certo. Então, a nossa expectativa também é que haja, por parte do governo, por parte da sociedade não indígena, também apoio em relação à própria garantia de sustentabilidade nas terras indígenas, né? A questão de desenvolvimento sustentável, a questão de incentivo à conservação da biodiversidade. Como eu estou falando, nós viemos da Amazônia, a Amazônia, o bioma que se chama Amazônia, né? A percentagem de terras indígenas em relação à questão de biodiversidade representa 69%. Então, nas terras indígenas, elas estão mais conservadas até mesmo que qualquer unidade de conservação. Isso porque, apesar de nós não termos medidas eficientes que fiscalize, proteja e realmente dê uma proteção adequada, todos os dias os indígenas estão ali, naquelas terras, defendendo com unhas e dentes os seus bens, né? Então, a presença humana nessa terra, então, ela tem uma grande significância. Então, também as terras indígenas, elas vêm contribuindo. Talvez vocês, não sei, outras pessoas também não têm esse entendimento da grande importância que se tem em terras indígenas, né? A mesma coisa, talvez a dona Digi vai falar aí da importância também, né, das comunidades tradicionais. E a gente vem contando com o apoio de vocês, né, que vocês possam levar essas mensagens, talvez futuramente como profissionais, talvez desenvolver projetos, programas que realmente combatam a discriminação, a intolerância e qualquer mal entendimento. Eu estou aqui presente, quem quiser mais discutir. A gente eu vou estar passando um vídeo na sala, mostrando como é que os indígenas discutem seus problemas, a assembleia, tirando dúvida em relação ao direito dos indígenas. Obrigada. Passa a palavra para a Deuselina. Boa tarde a todos e a todas. Sou Deuselina. Sou representante da maior comunidade de quilombo do Brasil.
eu fui convidada para falar um pouquinho da história dos quilombos em relação à terra. Como que os calungas se sentem vivendo hoje com o restante de terra que ainda tem para eles, ou diga assim, nenhuma. Com as terras griladas e sendo ameaçados pelos fazendeiros. Os calungas, diga assim, os quilombos, há uns 50 anos, eles viviam em grupos, eu digo assim, quase igual a índios. Eles viviam em comunidade, plantavam juntos, festavam juntos, criavam juntos, tudo deles era coletivo. Mas chegou um certo tempo, eu não sei se foi como se diz, o reconhecimento, né, das terras deles foi chegando assim ao conhecimento dos fazendeiros, e a ambição foram sendo griladas, né? Hoje eles vivem sem terra, né? Separados, humilhados, praticamente sem lugar de plantar. E ainda, eu digo o seguinte, ainda humilhado mesmo pelo governo, porque além deles não terem as terras próprias para plantar, e ainda serve de alvo de manifestos, né, de propagandas, fazendo propaganda dos quilombos, mostrando, mentindo, dizendo que os quilombos têm tudo, que os quilombos, principalmente do Calunga, que tem terra, que as terras já foi dada a eles, e que muitos benefícios já chegaram a eles, que não é verdade. Então ele está servindo de alvo de ganhos, eu digo assim, né, para várias ONGs e mesmo para o governo. Os Calunga hoje, eles recebem um pequeno benefício do governo, Bolsa Escola, Renda Cidadã, eu acredito que muitos conhecem, né, que os quilombos recebem. Não só Calunga, como eu digo, eu acho que os quilombos de todo o Brasil, né, recebem esse pequeno benefício. Esse benefício é bom? É sim. Para os Calunga que não têm terra, para trabalharem, eles vivem na miséria com essa pequena quantidade. E que é difícil para eles vir na cidade e receber essa pequena quantidade. Eles sofrem para chegar até a cidade, para receber essa migalha e para voltar com ela, perdendo, às vezes, uma pequena roça que eles têm, que não pode cuidar, porque tem que vir na cidade buscar esse pouquinho. Eles precisam dele. E como já chegou a eles e não tem outro, tem que correr atrás. E, às vezes, perde o pouco que eles têm. Então, a vida no quilombo era muito boa. Eu acredito que sim, porque nasci no quilombo. E nasci, cresci. Eu fui para a cidade, eu tinha 13 anos, né? E fui alfabetizada com 13 anos. Tem aqui pessoas que nasceram no quilombo e vivem até hoje, com pouca escolaridade. Então, na época que eu nasci e que vivi, a gente vivia em harmonia. A gente não via essa perseguição que tem hoje. Hoje, eu queria, assim, que o governo, não sei se é bem isso que eu fui convidada para falar aqui, mas eu queria que o governo olhasse para os quilombos de outro jeito. Primeiro, que respeitasse, né? Que eu considero assim a gente sem respeito. Porque as promessas que é feita para os quilombos, principalmente para o Calunga, é uma falta de respeito. Porque fazem promessas, né? E depois não cumprem. Então deixa as pessoas frustradas, né? E deixa as pessoas frustradas, com expectativas, né? Que possa acontecer, sem destino, para que procure um outro jeito, um outro tipo de recurso, esperando as promessas mentirosas que chegam para os quilombos. Eu digo do Calunga, né? Que é o que eu vivo, é o que eu sou representante. Nós criamos associações dentro do quilombo, porque é um dos maiores quilombos do Brasil, para ver se poderia organizar e
correr atrás dos direitos, né? Que hoje a gente já vê que tem alguns direitos que não é respeitado, que não é dado realmente para a gente, mas a gente está tentando correr atrás e pelo menos conhecer o que é de direito. Há 3 anos, né? 2004, o presidente Lula esteve em nossa comunidade. Lá teve com ele vários deputados, vários senadores, governador, né? Fazendo 1001 promessas que nós temos, muitas promessas. E deixou os Calunga lá assim vibrando, dizendo agora vai acontecer, agora nós vamos ter nossas terras, vamos ter casa, vamos ter moradia, vamos ter tudo, sabe? E o tempo passou. Passou, a gente já sabe que não aconteceu e nem vai acontecer, porque já não sei, pode que Deus mude tudo, né? Que só por Deus. E os Calunga tá lá com a cara para cima, só com as promessas, tá? As terras, que é o que mais, é o maior desafio dos Calunga, é a terra, porque eles não têm mesmo onde plantar, onde ficar, onde morar, né? Vivem mendigando os fazendeiros que grilaram as terras, continua do mesmo jeito, e a questão fundiária dentro do quilombo ainda não avançou 1 centímetro. Então estamos lá nessa terra, na terra não, dentro de eu digo assim, de um quarto fechado, né? Com fazendeiros ao redor. Essa visita do presidente Lula lá só aumentou a expectativa dos Calunga e, como é que fala, incentivou os fazendeiros que estavam um pouco quietos, que às vezes os Calunga estavam usando as terras ali devagarzinho, sem plantar muito, sem fazer muita coisa, a voltarem para as terras, a fazer benefícios, a pescar, a garimpar, carregar os minérios que tem lá dentro, porque a gente sabe que o quilombo é rico em minério, que a gente não tem condições de tirar, mas que está preservado. Os peixes, que muito tem, né, que a gente não faz pesca predatória, é só para alimentação. As madeiras. Então, com essa visita lá, só fez com que os fazendeiros fossem usar os benefícios que lá dentro tinha. Tinha e ainda tem. Carregar as madeiras, os minérios, os peixes e tudo que lá dentro produz, né? Que nós, Calunga, não temos condições de usar, até porque hoje nós não podemos mexer nas terras, que não são nossas, né? Que a gente diz que não são nossas. Sabe que a documentação não é verdadeira, porque a gente tem, porque é de herança de quem vivia lá há séculos, né? Mas não podemos fazer nada. Temos que ficar lá humilhado, né? E ver o que Deus prepara para a gente. Então, eu gostaria, com essa oportunidade que a gente teve de vir aqui e falar um pouquinho da nossa dificuldade, de como era antes, e que a gente queria viver assim, como antes. Eu não quero viver na miséria que a gente tinha antes, lógico. Porque hoje o que as pessoas querem, eu não sei se vou ofender, mas eu vou falar uma coisa que eu estou sentindo, que talvez até a universidade mesmo queira, que os Calunga lá fiquem como era antes, que não mude, que não transforme, que vive lá ainda daquele jeito que era antes, para servir de alvo de pesquisa, de antropologia, de fala, de jornalismo, de não sei o quê, porque toda semana chega lá ônibus, desculpa, estou um pouco nervosa e também gripada, ônibus e muitos formandos, né, para fazer pesquisa dentro do Calunga. E eles não admitem que hoje os Calunga estão daquela forma que é. Gente, eles saem, até porque a vida ensinou eles a saírem de lá de dentro. Sabe? Eles tiveram que sair para viver fora, para estudar. Os pais foram vendo as coisas diferentes, foram levando, porque é o lugar onde tem mais analfabeto no estado de Goiás, é no Calunga. Mas eles são conscientes disso e estão saindo para procurar melhora. Mas os estudantes da universidade, principalmente da UNB, eles não querem que os Calunga tenham mudado, transformado. Eles querem que o Calunga fique daquele jeito que era há 2 séculos atrás, para que eles façam o estudo deles em cima daquilo que eles ficaram sabendo há muitos anos atrás. E não é isso, os Calunga civilizaram. Não diga assim,
que estão de curso superior, mas de ter conhecimento. Tem televisão em praticamente toda a comunidade, nas escolas. As escolas ainda são escolas pobres, né? De palha, mas já tem uma energia solar, já tem televisão. Alguns calungas já teve oportunidade de ter acesso à internet, a trabalhar com computador, né? Já vem na cidade, já estão estudando, já tem curso técnico, né? Já tem até alguns formados, como nós temos já uma bióloga, temos duas turismólogas, né? Que é de lá de dentro do Calunga, e já outros que estão sendo formados em direito. Então já tem pessoas que já têm conhecimento e sempre leva para as comunidades, né? O conhecimento não saiu fora, está aí sempre. Então eu peço assim que as pessoas tinham que respeitar mais um pouquinho, que perguntar como era antes a comunidade, não querer que a gente fique lá desse jeito só para servir de alvo de estudo. O que é isso? Eu acho que isso é uma falta de respeito. Então a gente está vivendo lá desse tipo, sendo humilhado, né, discriminado, né, e sem ter aquilo que é de direito da comunidade, que é a terra. Porque é o que a gente mais quer, o que os calungas mais desejam, o maior desafio da associação e mesmo dos quilombos é correr atrás da regularização fundiária. Porque a terra para os calungas é tudo, é tudo. Desculpa, viu, gente? Eu fiquei um pouco nervosa e às vezes a gente fica assim um pouco chateado, né? Às vezes eu fico chateada quando chega assim alguns estudantes, né? E começa assim a fazer várias perguntas assim, em cima das pessoas menos esclarecidas, né? Eles ficam perdidos, assim, sem saber o que responde, não sei o que. Falei, gente, eu achava melhor, eu até tive conversando com várias pessoas de vários departamentos da UNB, e eu disse, gente, podia criar uma extensão da UNB aqui dentro do Calunga, porque serviria para vocês estudar e para os Calunga também, porque a gente não tem condições de sair para estudar fora, né? Obrigado. E se criasse uma extensão, para nós aqui era de grande utilidade, porque a gente sabia que a gente ia crescer, ia estudar, ia ter oportunidade de ter mais conhecimento, e a UNB tinha um lugar onde poderia vir com seus estudantes para fazer as pesquisas. Era um ajudando o outro, né? Então, até a gente já fez algumas reuniões aqui em Brasília, né, com a UNB, com o SET, para fazer uma extensão, com curso técnico em turismo, e outros cursos, né, que os calungas acham viável, porque a gente sabe que o turismo quer mesmo, os turistas vão em cima, o Calunga é muito bonito, é um lugar maravilhoso, tem cachoeiras maravilhosas, né? Então é um ponto turístico assim que está sendo muito divulgado. Então a gente precisa de estar preparado para receber, né? Para ter conhecimento e não deixar destruir, porque é um lugar muito preservado até o momento. Não tem nenhuma destruição, os calungas sabem trabalhar no tempo certo, mesmo sendo, agora está ficando diferente, porque com essa visita do presidente, então os fazendeiros ficaram assim, arvoraçados, né, querendo receber e tudo, fazendo benefício. Então a gente está com medo que ele chegue e comece a acabar com aquilo que a gente tem lá de melhor. E mesmo com a cultura, com as coisas que a gente tem, porque os calungas eles não sabem depredar o meio ambiente. Eles sabem plantar na época certa e reflorestar na época certa. Então, dentro do Calunga não tem desmate, tudo é natural, né? Eles sabem plantar, pode ir nas plantações deles que não tem nenhum desmate, não tem nenhuma degradação à natureza. E eu agradeço, viu, pela oportunidade que eu tive aqui, a Magna, de eu falar um pouquinho, assim, um pouquinho nervosa, eu sou nervosa demais. E agradecer essa oportunidade de falar um pouco e pedir para que os governantes pudessem fazer mais uma forcinha, quem tem de direito, quem tem condições, quem pode. As promessas que foram feitas, eu sei que está no ano eleitoral, mas que aquilo que foi prometido há 2 anos atrás, que pudesse cumprir pelo menos com a metade. Eu sei que tem condições para isso. E nós, quilombos, temos direito. O Lula disse que o quilombo Calunga era o piloto, que lá ia ser feita aquela ação Calunga que foi feita. A
ação quilombola. E essa ação quilombola foi feita primeiro no Calunga, que era para ser o Calunga de experiência. Só porque, se no Calunga não saiu, os outros então é que nunca saiu nada, né? Porque lá, se foi o primeiro, os outros não saiu nada. Então a gente queria que fosse feito pelo menos um pouco, né? Ainda tem ainda um tempo, se puder nos ajudar, pelo menos regularizando algumas áreas do Calunga, porque tem pessoa lá que está assim hoje, sem poder fazer nada por causa da terra. Eu gostaria que, se fosse possível, de ser passado para algum órgão que fez promessa ou que tem interesse, que ajudasse a gente nessa questão da regularização. Que nós estamos com um escritório lá em Cavalcante, né, fechado, praticamente fechado, porque a gente abriu aquele escritório assim, com muita dificuldade, aí foi uma equipe, mexeu e fotografou e tal, e agora já foram lá carregar até os carros de fazer o trabalho em campo. Então a gente está perdendo a esperança. E a gente não queria perder a esperança disso aí. Muito obrigada. Me desculpa. Essa palavra para a Rosa, que é do assentamento Carlos Lamarca, do MST. Em primeiro lugar, boa tarde a todos e a todas. E queria agradecer o convite que foi feito para participar desse seminário, né, com essa grande importância. Pediram também para eu falar da minha experiência de vida. Eu confesso que vai ser um tanto difícil ficar falando da minha vida, porque a minha história, assim como a história de todo mundo, perpassa pela história de outras pessoas. Mas eu vou tentar. Então, meu nome é Rosa, eu tenho 32 anos, eu nasci no norte de Minas, e em Minas eu fiquei até a minha adolescência. E naquele período, meus pais trabalhavam já na roça, na condição de meeiros. Meu pai era sindicalista, meu pai era envolvido com a SEBS, e o nosso patrão era o prefeito da cidade. Então vocês já começam a perceber qual o conflito que existia, né, entre as duas partes. E com isso, todos os anos, a gente começava a plantar no espaço de terra menos fértil, como uma forma do nosso patrão de sutilmente dizer, vão embora, vão procurar outro local. E foi isso que acabou acontecendo. Em 86, já naquele período, meu pai já ajudava a organizar famílias para fazer ocupações de terra via sindicatos, e nós achávamos que pudéssemos ter a chance de ter nossa terra já naquele período, né? Mas foi bem diferente. A gente acabou aí começando o nosso processo de migração. Nós fomos para o Paraná, e a gente ficou no Paraná mais ou menos um ano, também trabalhando como meeiros, e a gente ficou um curto espaço de tempo. Depois de sair da terra natal, parece que não tinha lugar que cabia mais a gente. Então a gente começou um processo de mudança, cada 7 meses, a cada ano, a gente estava num local diferente. Então comecei a trabalhar bastante cedo, já registrada, né? Comecei a trabalhar com 14 anos, né? Estudei até a 4ª série, porque lá em Minas, no espaço onde eu morava, era longe da cidade. Naquele período não tinha ainda o acesso que se tem hoje de transportes para as pessoas continuar os estudos na cidade. Então, mais tarde eu voltei a fazer o supletivo e concluí, então, o 1º grau. E comecei a trabalhar em fazendas, numa resinagem de pinos, talvez todos conhecem, né? Naquela extração é um trabalho assim, super difícil, super puxado. E comecei a trabalhar ali, então já na condição de assalariada rural. Meus pais também, que até então eram meeiros, começaram a receber um salário para trabalhar nas terras de alguém. Então trabalhamos em vários lugares, depois trabalhamos também em fazendas, trabalhei bastante, uns 2 anos numa fazenda mexendo com cultivo de laranjas. E no final da história de camponeses, né, pessoas que estavam acostumadas com aquele ritmo de vida, da roça, a gente se viu obrigado a mudar para as cidades. Então foi em 94, a gente foi morar na cidade de Sorocaba. E lá em Sorocaba nós não fomos morar nos bairros nobres, fomos morar nas periferias, né, porque é onde cabe as pessoas pobres. E cada um de nós teve que aprender
a se virar de alguma forma. Estávamos num período onde, naquela cidade, ainda existia facilidade para conseguir trabalho, para conseguir um emprego. Então, alguns foram trabalhar em fábricas de roupas, de refrigerantes, outros se tornaram pedreiros, né? E eu fui trabalhar como doméstica, então trabalhei numa mansão em torno de quase 2 anos. E nesse período todo, a gente não conseguiu se habituar ao ritmo da cidade, né? Aquela correria, a gente não conseguiu se acostumar, né, com um fator que para nós, onde nós morávamos, que assolava bastante, que era a questão da violência, né? Então, assim, quase todos os dias alguém era assassinado, você não tinha essa liberdade de você ir e vir com tranquilidade. Então, esse também foi um fator. Além da vontade de retornar para o campo, tinha esse fator bastante forte, que era o fator da violência. Então, num certo momento, nós tivemos contato com o MST, através dos trabalhos que são feitos nas cidades, para conversar com as famílias, contar como é organizado o acampamento e a gente partir para essa luta, né, para conseguir esse pedaço de terra. Então, meu pai se empolgou, né, naquele momento era um sonho dele, nós filhos, né, ainda éramos todos mais jovens, e a gente bateu o pé e a gente não topou essa parada. Não vamos acampar, é toda uma resistência, né, um medo que a gente tem dos conflitos. E aí, quando foi em 96, nós tivemos essa oportunidade de novo, esse novo contato com o MST, teria uma ocupação na região onde nós morávamos. Meu pai falou, vocês não vão, né, se vocês não forem, eu estou indo, e meio que decidiu, né. Então, foi assim que a gente foi fazer a nossa luta pela terra. E a partir daí, né, várias coisas foram mudando. Acho que uma coisa assim que muda bastante é quando você vai acampar, né, você já logo detecta que você não tem mais patrão. E só o fato de você não ter mais patrão já coloca fim a algumas explorações. E você consegue também, percebendo, através daquela organização, você vai conseguindo, no dia a dia, nos conflitos que vai tendo, você vai percebendo quem são os inimigos. Né? Você vai percebendo que tem as leis que emperram, né? Tem as instituições que também atrasam todo um processo, tem os latifundiários da região, tem as pessoas conservadoras, e você acaba percebendo que, juntamente com outras famílias, com aquele mesmo ideal, aquele mesmo sonho, né, você se torna forte, você começa a andar de cabeça erguida, e você não tem medo de fazer esse enfrentamento, né? Se antes eu tinha, só olho o policial, tem até um certo receio dele, eu não tenho mais, porque eu sei que tem pessoas que têm uma forma de organização, que tem as formas de você negociar, né? Então que você consegue ter um meio diferente onde você vive e que vai despertando em você também outros sentimentos. Então a forma de organização, né? Os núcleos que se constituem, os setores. Então você que antes de ir para o acampamento, você tinha uma visão do movimento, mas pela visão que a televisão coloca, né, e em grande parte de forma manipulada, você tem esse contato e você percebe que tem uma grande organização ali dentro, e essa organização é que faz com que você vai fazendo essa luta no dia a dia com suas dificuldades, do frio que faz a lona preta quando é inverno, do calor que faz quando é verão, né, do vento que rasga essa lona, da dificuldade de alimentação, mas essa organização, as pessoas estarem aglutinadas nesse mesmo espaço, é que vai dando suporte para você ir em direção a esse sonho, a esse seu objetivo. Então, acho que vai criando na gente esse jeito de organizar, esse novo meio, vai criando um novo jeito de você enxergar o mundo, vai criando novos valores, né, como eu tenho que ser solidário, né, eu preciso me somar ao meu companheiro, né, eu tenho que ter unidade, porque se não tiver essa unidade, você não vai conseguir avançar no seu objetivo. E aí você acaba percebendo que você está fazendo a luta pela terra, mas que outras pessoas também externas contribuem para isso, né? Se eu pegar um exemplo simples, alimentação. Enquanto você está acampado, você precisa que alguém doe alimentos para você, porque você não tem a terra para você plantar, você trabalhar, é um processo que você está aqui hoje, daqui a 15 dias você já saiu, então essas pessoas também fazem parte da sua luta porque contribuem desta forma. Então foi um processo de luta. Até conquistar essa terra foram 2 anos, né? 2 anos foram entre despejos, até conquistar a terra foram 8 vezes que a gente teve que ocupar ou fazendas ou beiras de pistas, né? Até que em 98 a gente fez uma ocupação
nessa fazenda onde hoje, né, o assentamento é onde eu moro. E com essa possibilidade de retornar para a terra, esse novo jeito de enxergar o mundo, esses novos valores, a gente foi percebendo também que lá não existe mais o fator violência, né? Eu posso dormir sem preocupar se tem uma tranca na minha porta ou se não, né? Sendo que nas cidades, cada dia mais vai aumentando os muros, né? Então as pessoas vão começando a ter um pouco esse medo umas das outras. E lá não, a gente não tem esse fator violência. Também você percebe que os nossos filhos, né, vão ter mais espaços para eles poder correr, brincar, poder crescer com uma certa liberdade. E então uma área que era de 4 fazendeiros, quando a gente fez essa ocupação, lá praticamente só tinha braquiária, né? O único gado que tinha lá era um gado que era arrendado e uma plantação de melancia. Então, onde viviam quatro pessoas que iam mais finais de semana fazer churrasco. Então, hoje tem 47 famílias assentadas, e se for contar em pessoas, tem quase 300 pessoas. Então, já conseguiu, né, criar uma diferença muito grande das pessoas que estão ali em relação às pessoas que viviam daquela localidade no passado. Então, a produção está organizada. Inicialmente foi organizado praticamente quase toda a produção de forma individual, né, um grupo pequeno que organizou a produção de forma coletiva, e essa prática coletiva ela foi possibilitando que as outras pessoas percebessem que individualmente elas não conseguiriam avançar. Então hoje não está o assentamento trabalhando todo de forma coletiva, mas tem pessoas, grupos de famílias que trabalham coletivos, que trabalham semi-coletivos, né, que trabalham com troca de dias, mutirões. Então foi criando um novo jeito de se organizar a produção partindo dessa experiência coletiva. E tem também as pessoas que trabalham, né, de forma individual. A gente faz um trabalho também, uma área que tem muita reserva, tem quase 30% de reserva, mas apesar disso a gente, aprendendo esses novos valores, essa nova relação com a natureza, a gente está fazendo um trabalho inicial no campo de reflorestamento, né, com viveiro de mudas, tentando reflorestar uma área social que existe no assentamento, e também com a intenção de fazer reflorestamento de represas, de minas que lá existem. E também com esse desafio, né, de reconhecendo que essa terra é mãe, que a gente precisa ter cuidado com ela, com nós que trabalhamos e com quem se alimenta, que também é a população da cidade. Então a gente também está participando de um trabalho em torno do orgânico. Então a gente faz 4 meses que nós estamos fazendo um curso. Eu estou falando nós, porque eu tenho dificuldade de falar tá? Mas eu também faço parte desse curso. E a gente tem aulas teóricas e práticas, né? Então a gente estuda o solo, estuda a semeadura, estuda o plantio, estuda os cuidados, e ao mesmo tempo tem uma área que a gente vai e faz essa experiência na prática. Para aí a gente também começando a produzir de um jeito diferente, onde vai se levar em conta esse respeito pela terra, se a terra é vida. E no aspecto cultural também, temos assim, um trabalho bastante interessante no campo cultural. Então, esse trabalho cultural assim, teve bastante a participação da companheira Magda. A gente está trabalhando com um grupo teatral que vai se apresentar logo mais à noite, fazendo propaganda às 7 horas, né? E esse grupo teatral, ele surge com uma necessidade de organizar a juventude, de aglutinar a juventude, mas com essa intenção de aglutinar a juventude. Era só esse o intuito, praticamente. Porque as moradias são organizadas, né, de formas individuais, só algumas moradias que são bastante aproximadas. E partindo dessa intenção de aglutinar a juventude, então constitui um grupo de teatro, que acho que hoje o movimento está cumprindo um papel fundamental, né, assim como um instrumento de luta, que tem a oportunidade, através das 2 peças que tem montadas, que fala dessa luta pela terra, das suas consequências. Então, está bem trabalhado e bem claro. Através do teatro, então, consegue debater nessas questões com a população de universidades, igrejas, sindicatos, escolas, as pessoas do movimento em si. E tem também a Folia de Santo Reis, que chama Terra Prometida, que eu também faço parte, né, que surge porque nossos pais conheciam a Folia de Reis, né? Nós já não conhecemos mais, porque essa cultura ficou massacrada, né, lá para trás. Então, nossos pais conhecem, mas nós não. Então, a gente, a partir de um trabalho que teve no assentamento, com aulas de violão, e querendo transformar aquelas aulas de violão num trabalho
trabalho coletivo, né, um trabalho mais consistente. Então a gente resolveu montar esse grupo de folia de Santos Reis. Tem 2 anos, a gente vai em todas as casas dos assentados, vai também nas casas dos bairros vizinhos, também com a intenção já de divulgar o que nós estamos fazendo no campo cultural. E depois a gente faz, né, uma grande festa no dia 6 de janeiro, como tradição aí na folia de Santos Reis. E tem também um trabalho do qual eu faço parte internamente no assentamento, que é um trabalho com a juventude, porque a gente vê que para os pais, muitas vezes, semear um pé de milho e ver ele crescer, de repente é uma realização, para os jovens não, né? Os jovens têm outras necessidades. Então a gente, partindo de um trabalho com os jovens, do que eles queriam para o assentamento, então a gente conseguiu organizar a juventude em equipes, né? Então tem equipes de vídeo que trabalham com passar filmes para a juventude, como jeito de aglutinar também esses jovens. Tem equipe que trabalha com esportes, que trabalha bastante no campo das reivindicações, de correr atrás de quadra, campos de futebol, dessa parte mais recreativa. Tem uma equipe que é a equipe de festas, que organiza festas mensalmente no assentamento, também como uma forma de distração. E tem também a equipe da biblioteca, que a biblioteca já foi inaugurada já há bastante tempo no assentamento. Inicialmente nós tínhamos um trabalho voltado para as crianças e jovens, né, porque é muito difícil num país que não incentiva a leitura, né, você despertar num adulto o gosto pela leitura, assim, de uma hora para outra. Então a gente trabalhou bastante com as crianças e os jovens. Trabalhamos inicialmente contando histórias para as crianças ali através dos livros. E estamos agora reiniciando um novo trabalho em torno da biblioteca, que é o de contar histórias, mas de uma forma narrativa, né? Sem o livro, história é do livro, mas sem o livro, de um jeito narrativo, e com a intenção também de registrar a nossa memória, né? Qual foi as histórias que os acampados vivenciaram, desde o acampamento até o assentamento, e transformar essa história das pessoas numa narrativa, e através desse jeito, além de contar a história para as pessoas, que aí contemplaria todo mundo, jovens, crianças e adultos, ainda manter viva a nossa história de luta. Então, acho que esse sonho de conquistar a terra, essa possibilidade de retornar de novo às nossas raízes, ele só se deu porque nós estávamos em conjunto com outras pessoas. Se nós tivéssemos ido lá isoladamente, né, a nossa família, lá e ocupar um pedaço de terra, um latifúndio, né, com certeza nós não teríamos tido essa conquista. Então, ela só foi possível porque foi um sonho somado ao sonho de outra pessoa. Então, de repente, se juntou 200, 300 famílias e ficou bem mais fácil de fazer todo esse embate e de obter essa conquista. Então, acho que, infelizmente, no Brasil, né, a história dos trabalhadores, tudo que conquistaram, né, foi com muita luta, com muito suor. Nada foi de graça, né? Então, acho que talvez essa seja uma lição. Né, tanta terra no Brasil, né, concentrada nas mãos de poucos, e tanta gente sem terra. E a terra vai resolver, né, questões básicas como moradia, como trabalho, como alimentação, que é necessidades básicas que todo cidadão e toda cidadã tem direito. Sem falar nos aspectos sociais, né, na questão da educação, da saúde, de todos os direitos que você começa a ter conhecimento de que você tem e que você, através dessa luta, consegue, de fato, obter esses resultados. Então, que nada passa sem ser pela mobilização das pessoas, né? Então, a junção dos movimentos sociais, né, em torno dos seus objetivos, essa luta unificada, essa mobilização popular que vai fazer, né, a história de cada pessoa ser diferente, né? Então, que vai conseguir criar um novo ambiente onde as pessoas possam viver com verdadeira dignidade. Então, obrigada a todos, e era isso. Muito bom. Passar a palavra para o Danilo, que é de Alcântara, do movimento dos atingidos pela Base Espacial de Alcântara. Falar de Alcântara é sempre complicado, porque a gente tem sempre, quando a gente participa de seminários, sempre determinado um tempo para a gente falar, e o assunto é bom e as pessoas começam a perguntar, mas como a gente vai ter um espaço
espaço, né, para isso. Eu vou procurar falar pouco aqui, que a gente vai ter um espaço, então deixa para quando chegar esse horário, a gente entrar mesmo no assunto. Eu sou de uma comunidade quilombola que há uns 2 séculos ela era habitada por índios. É muito interessante essa história. Ela era habitada por índios canelas, né? E ela recebeu essa influência quilombola no período em que esse Alcântara era, no período em que a economia de Alcântara era baseada na cana de açúcar, na produção de cana de açúcar. E toda essa produção era voltada para abastecer não aqui o país, mas os nossos colonizadores. Então, é muito interessante falar sobre isso, porque quando esse sistema caiu, os escravos que foram trazidos para Alcântara e para o estado lá, para o Maranhão, eles acabaram ficando, né? E acabaram constituindo esse segmento que hoje é mais de 50% do território alcantarense, esse que nós chamamos de povo quilombola. E o nome da minha comunidade é Canelatiua. É uma comunidade hoje quilombola, mas que tem esse nome de origem indígena, Canelatiua. Canela porque tem a ver com uma plantação de taboca que a gente tem lá que os índios utilizavam para fazer suas ferramentas de trabalho, suas ferramentas de caça. Canela por isso, e tiua parece, eu não tenho certeza, mas parece que quer dizer que quer dizer rio. Então, por volta da década de 80, o governo brasileiro, com a história de estar incluindo o Brasil no seleto grupo de países que tem a famosa tecnologia espacial e para garantir a segurança do país, escreve então o Projeto Nacional de Defesa. E nesse projeto está a instalação de um centro de lançamento no país. Ainda não se pensava em Alcântara, e nesse centro de lançamento ser construído em Alcântara. Mas, como foram feitos estudos, né, pela COBAI, que era a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, foram feitos estudos e se encontrou esse paraíso, segundo eles, né, paraíso tecnológico, que é o nosso município de Alcântara. Por quê? Porque Alcântara graficamente é o melhor local do mundo para se lançar foguetes, pelo fato de estar a 2 graus da linha de Equador. O que significa dizer que a gente tem uma economia de 25% a cada lançamento de foguete em relação ao combustível. Então, foi o ponto ideal que os técnicos
acharam para instalar o centro de lançamento. Então, em 1980, foi publicado o primeiro decreto de desapropriação para fins de utilidade pública, para a implantação do CRA. Esse decreto foi um decreto estadual, não foi um decreto federal, foi um decreto estadual, e que desapropriou 52 mil hectares. E para instalar o centro de lançamento de Alcântara, foram remanejadas 312 famílias quilombolas que até então ainda não se tinham ainda não se tinha essa conversa que nós temos hoje, essa formação que nós temos hoje, de que ali seria um território quilombola. Já se tinha alguns estudos, mas estudos bem tímidos, ainda não eram estudos como hoje a gente tem. Então foram remanejadas 312 famílias de 23 povoados ali. Essas famílias foram remanejadas para as chamadas agrovilas, onde hoje existem lá as agrovilas. São 7 agrovilas. Foram 23 povoados, foram remanejados e agrupadas em 7 agrovilas. A gente já pode perceber aí que já foi quebrado uma relação social muito grande, porque essas comunidades, todas as 23 comunidades, elas viviam cada um em seu canto, não eram agrupadas. A partir do momento que elas foram remanejadas, elas ficaram agrupadas em 7 agrovilas. Essas comunidades sofreram impactos terríveis. Hoje elas vivem uma questão de insegurança alimentar, pelo fato dessas comunidades, elas estavam na beira do mar, com acesso ao peixe, enfim, com acesso a todos os recursos naturais ali, né? Então, a essas comunidades, no momento que elas foram remanejadas, elas foram tolhidas desse acesso. Elas não tiveram mais a mesma liberdade que tinham antes. Mas eu vou parar por aqui, senão se eu for entrar nesse assunto, eu não vou acabar de falar, eu vou deixar para entrar nesses detalhes dos impactos sociais que essas comunidades sofrem nos trabalhos quando a gente for para os nossos trabalhos em sala. Então, e dentre os impactos novamente que as comunidades hoje sofrem em Alcântara, está na questão da nossa identidade cultural enquanto comunidade remanescente de Quilombo. Esse é o nosso maior desafio, é a garantia dessa identidade cultural. A gente que está ali todos os dias na comunidade, por exemplo, eu sou de uma comunidade que ainda não foi remanejada. Ainda não foi remanejada. Mas que está sobre a ameaça de remanejamento caso haja a expansão do centro de lançamento de Alcântara. Vão ser remanejadas cerca de 14 comunidades. Vão ser remanejadas não, eu estou exagerando, por enquanto. Existe um acordo de cooperação técnica. Para me falar desse acordo de cooperação técnica, eu tenho que falar do GEI. O governo Lula criou o GEI, que é o Grupo Executivo Interministerial.
que foi o grupo que ficou na responsabilidade de estar viabilizando a sustentabilidade de Alcântara, tendo em vista os impactos que a comunidade alcantarense sofreu com a implantação do centro de lançamento, e também para estar negociando esse processo de expansão do centro de lançamento de Alcântara, tendo em vista o acordo de cooperação tecnológica que o governo brasileiro firmou com o governo ucraniano. Por isso que está essa negociação hoje de expansão do CLA. E a gente está nessa questão, negociando a expansão do centro de lançamento de Alcântara. Então, o GEI pariu esse acordo de cooperação técnica. E nesse acordo de cooperação técnica, que foi assinado por todos os entes que compõem o GEI, e mais o poder público de Alcântara, e mais o poder público estadual do Maranhão, que a sociedade civil também assinaria, mas se recusou a assinar pelo fato de entender que o acordo não aborda a questão fundiária, não contempla a questão fundiária do município, não contempla a questão de regularização do território quilombola, e por entendermos que política pública é dever do Estado, não necessita de acordo, de se assinar acordo para o governo vir implantar política pública em qualquer lugar que seja. Sendo esse um dos motivos que nós não assinamos. Então, esse acordo está lá, esse acordo fala o seguinte, que não vai haver remanejamento de comunidades em nenhuma hipótese. Só que a gente já tem umas experiências com acordos feitos com a base, com o governo federal, que não são nada boas. A gente já fez vários acordos, no período que estava se negociando a transferência das comunidades, foram feitos acordos, e esses acordos nunca foram cumpridos. E a gente não acredita nisso. A gente tem uma certa... A gente anda, como a gente fala lá, com um pé na frente e outro atrás, para não correr o risco de botar todos os pés juntos e cair. Então é isso, a gente não acredita nessa história que não vai haver remanejamento, porque a gente, quem convive em Alcântara, quem conhece o território alcantarense, somos nós. A expansão do centro de lançamento fala que vai ter 5 sítios de lançamento no território quilombola, entre uma comunidade e outra. Ou seja, as comunidades só vão ficar com as casas, com o lugar das casas, mas não vão ficar com a terra para produzir. Isso está sendo feito, está sendo acordado. Até então, ainda não nos foi apresentado nenhum estudo de impacto ambiental em relação à expansão do centro. Não tem nenhum estudo. Nós tivemos uma reunião sábado passado com o subgrupo de regularização fundiária e moradia que está tratando da questão agora de Alcântara. E eles falaram para a gente que tem um estudo, sim, mas o estudo está sendo feito de forma fragmentada, sítio por sítio. O que a gente não concordou, porque a gente sabe que impactos ambientais não fica somente aonde está acontecendo. E uma coisa que a gente pediu para eles foi o seguinte, que o estudo de impacto ambiental acontecesse, ele fosse escrito, ele acontecesse de forma em sintonia com a questão cultural do município. Por quê? Porque o que nos identifica enquanto comunidade quilombola é a forma que nós temos de manusear os recursos naturais. Então não se pode separar estudo de impacto ambiental dessa questão cultural, dessa questão ambiental.
Porque o que nos identifica enquanto comunidade remanescente de Quilombo é a forma que a gente tem de trabalhar com os recursos naturais. Isso foi questionado. Aí eles falaram para a gente o seguinte, que não vai haver, não pode ser feito dessa forma, porque o IBAMA, inclusive, foi quem autorizou a fragmentação dos estudos, que é complicado. E sem falar que o centro de lançamento, hoje o centro de lançamento, o que já está construído, a estrutura que já está construída, está funcionando hoje há cerca de 25 anos, sem licenciamento ambiental. Porque o licenciamento ambiental que foi apresentado para a sociedade civil foi recusado pela sociedade pelo fato de também não ter no impacto, não conter no estudo nada referente às comunidades, ao ser humano. Não tem nada referente ao ser humano mesmo no estudo. Aí a sociedade recusou o estudo do Centro de Lançamento de Alcântara. O certo é que o Centro de Lançamento está hoje funcionando, já fez vários lançamentos, 100 e poucos lançamentos de foguetes, e sem nenhum licenciamento ambiental. Estava funcionando de forma ilegal. Quando eu vim para a mesa, eu fiquei para falar mais sobre a minha comunidade, sobre a minha convivência, mas porque a gente não pode falar da nossa convivência enquanto comunidade, enquanto povo quilombola, separado dessa situação, que hoje é a situação que nós estamos vivenciando, essa situação. Hoje a Alcântara funciona, a sociedade civil de Alcântara organizada, ela funciona em torno dessa questão do Centro de Lançamento de Alcântara. Por isso que eu não consegui me ater à questão de convivência na minha comunidade, pelo fato de eu não ter o hábito mesmo. Ok. Muito obrigado. Vou passar... Alô? Vou passar a palavra para Maria de Jesus, mais conhecida como Dona de Gé, que é do Maranhão, do movimento das quebradeiras de coco. Tá sem som ali? Vê se tá com som? Tá, né? Agora já foi. Tá bom. Como já foi falado, eu que fica distante até mesmo do Maranhão, da onde eu sou, né? Que eu moro mesmo bem numa comunidade no interior, mesmo bem distante do município. Como o tema aqui é um pouco a gente falar da nossa vida e como todo mundo sabe, todo mundo que mora na zona rural, hoje talvez que a coisa esteja mais fácil. Mas, assim, falar da minha vida, antigamente, quando foi para mim aprender a colocar as primeiras letras no papel, a me alfabetizar, eu fui preciso a minha mãe me tirar da minha comunidade, sair do seio da minha mãe, deixar o colo da minha mãe, eu tinha apenas 7 anos, para que eu pudesse aprender a ler e escrever. Mas quando eu cheguei na minha 4ª série, assim, era tão difícil porque a gente ficava quase que nem macaco pulando de galho em galho, saindo de uma casa, indo para outra, porque na casa alheia era obrigado a gente trabalhar. A gente tinha que olhar o filho da dona da casa, tinha que fazer um monte de trabalho, tinha que trabalhar mesmo,
para conseguir aprender um pouquinho. E então, quando eu completei meus 14, 15 anos, eu tomei uma decisão que eu não ia mais morar na casa de ninguém. Eu decidi que com meus 15 anos eu tinha que me casar para sair da casa. Era muito difícil e aí eu tinha que trabalhar para me manter e trabalhar para sustentar mais um filho. A luta, ao invés de estudar, trabalhar na casa alheia, eu tinha que enfrentar a vida de frente. Quebrar coco, trabalhar na roça para poder me manter e manter o meu filho. E assim a gente vivia pelo menos a gente, nessa época, minha avó ainda era viva, e a minha mãe trabalhava também, mas vivíamos em uma terra onde ela ainda tinha um pouco de respeito, porque a minha avó, ela tinha nascido um ano antes de gritarem liberdade. Diz que gritaram a liberdade, que para nós hoje o movimento, essa liberdade, ela nunca aconteceu, ela ainda precisa vir. Ela foi só escrita no papel para criar um ideal, né? E então a gente ficou vivendo, era uma terra boa, onde a gente trabalhava de roça, quebrava coco, pescava, brincava, fazia tudo que tinha direito. Nas décadas de 60, quando entra na década de 60, meados de 70, o governo do Maranhão, na época, José Sarney, decreta que as terras do Maranhão seria no incentivo da grande extensão da pecuária. Aí as terras, assim, como todo mundo sabe que a terra do Brasil, todas elas foram, assim, pelo menos forjadas em cartórios, né? A grilagem era no poder de quem tem dinheiro é que manda, quem não tem obedece, fica de cabeça baixa. E nessa época, por via lá das quantas, não sei, o pessoal que era mais velhos, porque o analfabetismo, que para nós, comunidade, que era um fator que era implantado, crucial, que quando tinha 4, 5 pessoas na comunidade que sabia ler e escrever, era muita gente, já era muita gente que sabia ler e escrever. E quando foi em 77, 78, as terras onde nós morávamos, elas estavam, todas elas sendo vendidas para uma grande empresa japonesa, que chamava-se Fazenda Camena. E todo dia os caras passavam e iam vender terra. E a gente, como era muito novo, a gente não estava preocupado. Para nós, os caras podiam ir vender até, não estava. Mas chegou um momento que a nossa vida, ela se transformou no inferno. Aí nós tivemos que enfrentar muita coisa. Aí nós tivemos que enfrentar os grileiros, enfrentar fazendeiros e a própria polícia, né? Quando foi dia 12 de setembro de 79, eles começaram a ameaçar e dizer que a gente tinha que sair dali, porque a terra eles estavam já começando a cercar e faziam várias ameaças, e eles colocavam que eles iam cercar e eles iam botar uma grande quantidade de búfalos que era para comer as nossas crianças.
ameaçavam dessa forma. E a gente ficava pensando, o que nós vamos fazer? Esse negócio aqui está ruim. Alô, vamos tentar esse aqui. Tem um negócio que não tá se unindo comigo. Acho que é o costume de falar nesse negócio. Isso, aqui não entra. Ah, e será que dá para segurar? Vamos complicar mais o negócio. Vamos complicar mais o negócio. Pois é, e aí a gente travamos uma batalha, uma luta muito forte. Porque além de nós não termos o estudo, nós precisávamos que tivesse alguém nos ajudando. Mas nós ainda tínhamos e ainda temos, na nossa comunidade, para nossa sorte, nós temos uma pedra preciosa, que eu costumo dizer que eu tive 2 professores. Um professor foi a senhora Vitalina, que hoje está lá na nossa comunidade, ela está com 96 anos. E o outro professor que eu tive na vida foi o mundo. E então nós começamos assim, nós éramos 3 mulheres, e ela, sendo mais velha, ela conheceu a avó, que contava toda a história, como eles chegaram no Brasil. E foi passando para nós essa história. Aí chegou o momento que ela chamou e disse, vocês têm coragem de enfrentar a luta? Aí a gente assim, meio cabreiro. Mas nós vamos. Quando as pessoas diziam para ela o seguinte, Vitalina, você vai ter que ir embora do Monte Alegre. Ela dizia, não, eu não vou. Eu só vou do Monte Alegre quando São Benedito sair, porque o derradeiro que vai sair de lá é eu e São Benedito. Então nós travamos essa luta, passamos muito tempo, assim, foi uma época de vida difícil, muito difícil. Havia horas que era obrigado a gente se esconder no mato, horas que era obrigado a correr da polícia, e horas que era obrigado a correr do pistoleiro. Mas a gente começou a buscar ajuda, e nessa época eu acho que assim, com o meu pouco saber, eu fui uma peça assim, principal, porque era quem escrevia todas as cartas para poder mandar para São Luís, para onde fosse preciso. E a gente não escrevia de dia. A gente passava a noite todinha, sentado, escrevendo, porque de dia alguém podia estar vendo. Quando eles fizeram toda a cerca, faltava um lance só, para terminar de fechar. Aí foi o dia que a gente se juntou e disse, não, agora a gente tem que fazer uma coisa, vamos derrubar a cerca do fazendeiro. E aí a gente mandou os caras embora e jogou a cerca no chão. Aí o fazendeiro procurou um oficial de justiça da nossa comarca de São Luís Gonzaga e a juíza de São Luís Gonzaga, que autorizou uma liminar que mandou queimar todas as nossas casas. Queimaram 97 casas na época. Mas a gente foi ficando, porque a gente tinha um argumento muito forte. Vamos deixar esse negócio de mão? Era quando a gente dizia, quando eles mandavam a gente sair, e que a gente dizia com argumento forte, nós não vamos sair porque essa terra aqui é nossa. Essa terra aqui, ela em 1870, ela era fazenda de escravos. Então isso nos dá o direito de permanecer e de não sair. E nós ficamos e estamos lá até hoje. Foi dia, 12 e 13 de novembro de 79, foi o dia do horror para nós. Foi o dia que ficou marcado na história, uma história que nós construímos passo a passo. Porque as histórias estão escritas no livro, mas para nós, gonzaguense, para nós de Monte Alegre,
A nossa história, nós que construímos para nós. Nós fizemos a nossa história. E aí, então, para mim, isso, para mim, é uma história de vida, é uma lição de vida. E eu acho que a relação com a terra, para nós, ela se deu nesses dois momentos. Ela se deu um momento antes a queima das casas, que era um momento muito bom, que as famílias viviam em harmonia. E ela se deu depois do conflito, onde nós começamos a nos reestruturar de novo. Nós começamos a fazer uma vida nova, uma vida que nós começamos do nada. Por quê? Porque nós não tínhamos casa, não tinha comida, não tínhamos nada. Nós estávamos acampados no meio de um campo de futebol, aonde as outras pessoas de outras comunidades foi quem foram passar a bancar o nosso sustento. Então, nós começamos a fazer a nossa história do nada. E tem uma outra coisa que eu coloco aqui, a gente começou também uma construção de relações. Porque a gente começou essa relação dentro e começou a buscar também relações fora do nosso contexto social. E então isso deu certo. Nós começamos e fizemos isso, e que para nós deu certo. Eu acho que para o Maranhão deu certo, porque foi o primeiro caso que aconteceu no Maranhão. E aí, para nós, assim, foi uma coisa que a gente começa a buscar dentro disso uma relação familiar. E que a nossa relação familiar, ela é uma relação muito próxima. Eu acho que nós continuamos, herdamos e continuamos cultuando uma história que o nosso antepassado deixou para nós. E que, às vezes, assim, se fala de visitas e toda vez que a gente tem uma visita, que alguém de fora vai na nossa comunidade, e aí quando sai, diz assim para nós, vocês têm uma relação diferente. Porque aquela relação que nos foi passada, que mesmo com toda a mudança da sociedade, nós ainda temos ali mantida, que é aquela relação de manhã, o meu filho levantar, o meu neto, não simplesmente me dar um bom dia, mas chegar e dizer para mim, a benção avó. O meu filho, de manhã, se levantar e chegar a benção mãe, que é uma coisa que está se perdendo dentro da sociedade. Né? Então, isso nós temos assim, eu acho que é uma efetividade que a gente vem passando de geração para geração. E é uma vivência de sítio. Antes, eu ouvia na minha comunidade a gente dizer, eu sempre morei no sítio. E aí a gente, mas fulano, tu vai para onde? Eu vou para o sítio. Mas tu vem da onde? Eu venho do sítio. Mas como a gente também não é bem ligado nas palavras, e a gente veio descobrir sítio. Por que sítio? Há uns 6 anos atrás, que a gente veio saber por que dessa nossa relação efetiva com o sítio. Porque aí diz que sítio era o lugar onde ficava a Casa Grande e que os escravos moravam em redor, né? Que ficava, mas onde ficava concentrada a Casa Grande. E a gente vai passando, e a gente vai fazendo uma construção comunitária. Que é essa construção coletiva, a construção do bem comum. Em 86, quando o governo INCRA decreta a nossa comunidade como assentamento para a reforma agrária, aí é o que perguntaram para nós, mas como é que vocês querem a terra de vocês? Vocês querem ela dividida, loteada? E nós dissemos não. A nossa terra, ela é do comum. E a nossa terra, nós queremos ela coletiva.
Coletiva por quê? Porque ela vai ser passada de geração para geração. E a outra coisa é quando alguém me pergunta, porque às vezes a gente tem uma construção de identidade de várias formas. E para nós, negros, que nos identificamos como negros, não precisa ninguém dizer para nós o que nós somos. Nós é que temos que construir a nossa própria identidade, porque ninguém pode impor para nós, porque nós temos uma identidade, e essa nossa identidade, ela é uma identidade mista, que eu sou de Gé, eu sou negra, eu sou quilombola, eu sou dona de casa, eu sou avó, eu sou quebradeira, sou trabalhadora rural. Então, eu é que tenho que dizer o que eu sou. Ninguém pode dizer para mim, e nem para ninguém, o que tu é. Eu tenho que definir a minha identidade. Aonde eu estiver, no local onde eu estiver e aonde eu chegar. E hoje, eu acho que a Escola da Vida... Está terminando? Tá. Só terminar aqui. E hoje a Escola da Vida tem para nós um desafio. E esse desafio que essa escola tem para nós é dizer para nossos jovens que para estudar não precisa sair do campo. A gente tem que estudar no campo. E para isso, nós estamos buscando várias formas de educação. Hoje nós temos um programa aí que é o Pronera, que está expandindo aí em todos os lugares. E eu me esqueci de dizer, vou falar rapidinho. Quando eu fui para a escola, concluir o meu primeiro grau, a minha caçula estava indo para a escola também. E eu tive a oportunidade de fazer um estudo, o estudo sobre a realidade brasileira. E muito obrigado. E agora nós vamos cantar um cântico para encerrar. Como nós cantamos? Um pouco para nós, que não é canto lá. Ah, tá. Eu vou cantar aqui uma música, é que nós, quando vamos para o mato, quando vamos para a roça, quando vamos para o igarapé pescar, que vai uma turma, a gente sempre tem um cântico. E nós, quebradeira, nós temos uma música que nós temos um ator que foi um cantor que compôs para nós. Ela é pequenininha, eu vou cantar devagarzinho. É assim: eu sou quebradeira, eu vim para lutar. Pelos meus direitos eu vim reivindicar. Mais educação e saúde para toda a nação. Eu sou quebradeira, sou mulher guerreira, eu venho do sertão. Mais educação e saúde para toda a nação. Eu sou quebradeira, sou mulher guerreira, venho do sertão. Lá no Pará tem quebradeira, no Piauí tem quebradeira, no Tocantins tem quebradeira, no Maranhão estão as quebradeiras. Gente, muito obrigada. Foi, assim, muito bom escutar vocês, essas histórias verdadeiras, né? A vida real vivida, da luta pela vida. Muito obrigada para vocês. Pessoal, eu queria dar vários avisos. O primeiro é que a Leonilde vem fazer um convite para nós. Enquanto ela vai chegando, eu vou dando os outros avisos. Antes da gente ir para as salas agora, aprofundar a conversa, né, com as pessoas que estão aqui, vai ter um café na cobertura. E a gente queria aproveitar e pedir para vocês atentarem para a exposição de fotos do Sebastião Salgado, que está lá na cobertura e é muito bonita.
Depois dos trabalhos, né, nas salas, às 18 horas, vai ter a exposição dos pôsteres, que já estão lá embaixo, no térreo. Às 19 horas, vai ter o teatro do grupo que está aqui, que são os Filhos da Mãe Terra. Então, 19 horas, no térreo, ao lado do corredor C. E, às 20 horas, a apresentação do Boi Bumbá, do Seu Teodoro, no estacionamento. Tá bom? Então, agora vamos... Cadê a Leonilde? Depois volta para mim para eu falar em que sala que eles vão estar, tá? É bem rápido. Há um grupo de pesquisadores, basicamente sociólogos, antropólogos, historiadores, alguns economistas, pessoal de serviço social, geógrafos, que há muito tempo vem se conversando entre si em pequenos grupos, sentindo a necessidade de constituir uma rede de intercâmbio voltada para estudos rurais, que não nos tirasse dos nossos espaços próprios disciplinares de discussão, mas que promovesse uma discussão interdisciplinar. Com muito custo, nós conseguimos dar um primeiro impulso à rede. Na semana passada, nós fizemos o encontro da Rede de Estudos Rurais em Niterói. Vamos realizar um próximo encontro no Rio de Janeiro o ano que vem. E a minha experiência aqui nesse encontro, né, o que eu ouvi aqui, principalmente no grupo hoje de manhã, né, do qual eu participei, é um indicativo muito importante de que a gente gostaria que os psicólogos se incorporassem à nossa rede. Como eu sei que vocês o produto desse encontro talvez seja uma rede de psicólogos que liguem, que trabalham com a questão da terra, né? Então, eu queria reiterar o convite para que essas duas redes dialogassem e, em algum momento, pudessem trabalhar juntas. Era isso. Obrigada. Tá. Bom, quem for com a Rosa, na sala 109, corredor C, térreo. Com a dona Digé, na sala 110, corredor C, térreo também. Com o Danilo, sala 205/9, corredor E, primeiro andar. Com a Joênia, sala 206/8, corredor E, primeiro andar. Com a Deuselina, sala 210, corredor E, primeiro andar. A gente vai conversar um pouquinho, a Deuselina e o Danilo, para ver se é o caso de juntar. Depois, vamos ver com eles aqui, porque é o tema dos quilombos. Quem for ver, se for numa sala e for juntada, sabe que está na outra. Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu.